Olá, queridos arranjadores, como vocês estão? Eu sou Rafael Oliva, para quem não me conhece, Rafael Oliva, especialista em arranjo, e quero trazer aqui um conteúdo para vocês sobre um determinado assunto pouco divulgado, pouco falado, e eu quero tentar fazer minha contribuição para ajudá-los, tá? Reharmonização. O que é reharmonização, Rafael? O que é harmonização? Qual é a diferença de um de outro? Como é que a gente pode fazer exemplos de reharmonizar um trecho ou uma música? Vou falar sobre essas coisas aqui com vocês. Eu sei que é um assunto muito velado, né? Porque reharmonização poucas pessoas compartilham, porque assim é muito pessoal. Existe um caminho a ser explorado, sim. Eu quero, a partir de hoje, dar uma diretriz para vocês e eu acho que eu consigo ajudá-los. Esse vai ser o meu objetivo e eu acho que até o final dessa aula vocês com certeza vão ter bons insights, né, para seguir em frente. Então já pega um papel, uma caneta e anota o que você achar de interessante aí. Gente, então a primeira questão é: o que é reharmonização? Gente, reharmonização é um assunto que as pessoas falam de uma forma assim tão simples, tão normal, e não é. Você reharmonizar um trecho é algo que muda totalmente o sentido, né? Totalmente o caminho. Porque reharmonizar não é só você enriquecer um acorde, tirar um acorde e botar outro, simplesmente do nada, assim, entendeu? Reharmonizar é muito mais que isso. E se eu pudesse definir com uma palavra, Rafael, o que é reharmonização? Eu diria: reharmonizar é liberdade. Reharmonizar é liberdade de criação, liberação da sua criatividade, né? Dos seus conhecimentos. É óbvio que esses conhecimentos não são tidos de uma hora para outra, né? Você, quando reharmoniza, você literalmente tem ferramentas, né? Você tem um repertório que você vai usando ou não, né? Então é importante falar esse usando ou não, porque assim, as pessoas, principalmente quando tá começando, né? Então é um erro de iniciante, já anota isso aí. É quando eu tô começando, eu quero usar tudo que eu tenho possível, né? Tudo que eu tenho disponível. Igual as suas primeiras aulas, pra quem já treinou alguma arte marcial, né? E eu já treinei, eu sou um faixa branca bem fraquinho de jiu-jitsu. Preciso até voltar a treinar, que, enfim, me sentia muito bem com isso. Mas o fato é que quando você começa a treinar, né, artes marciais, você quer mostrar para todo mundo seus golpes. E você sabe um, dois ou três, né? E mais ou menos, né? Bem ruim. Então, assim, o lance da liberdade, da criatividade na reharmonização é você dominar um grande repertório e vez ou outra você usar desse repertório. Não é você fazer em todo momento, não é você fazer em toda música, não é você fazer em todo trecho, porque vai ficar chato, né, gente? É claro, se você é um bom reharmonizador no arranjo, você tem grandes armas. E eu vou dizer para vocês, quando eu ouço um arranjo, eu consigo perceber se o músico que escreveu, ele tá no nível iniciante, se ele tá no nível intermediário ou um nível avançado, né? E uma das primeiras coisas que me chama a atenção é como tá soando aquilo, como é que tá sendo acompanhada aquelas melodias, né? Porque, como eu sempre falo aqui, a atriz principal da música é a melodia, né? Só que essa melodia, gente, essa a melodia, ela é acompanhada e, na maioria dos casos, quando me chamam a atenção esses arranjos, ela é muito bem acompanhada. Então, assim, você harmonizar uma melodia simples, comum, talvez não cause tanto interesse. Agora, quando você pega uma melodia comum, um Parabéns Pra Você, Se Essa Rua Fosse Minha, um Ciranda, Cirandinha, e você faz uma nova história através da harmonia e cria esse contraste melodia barra harmonia, gente, é sensacional. Isso é uma habilidade que é alcançável para qualquer um de vocês, né? Então não se sinta assim: poxa, Rafael, me sinto frustrado porque eu não consigo reharmonizar bem as minhas músicas. Calma, eu quero falar alguns pontos interessantes para vocês na aula de hoje, inclusive diferenciar um pouco, no meu ponto de vista, o que é harmonizar uma melodia e reharmonizar. E se você consegue diferenciar um pouco isso, e é bastante controverso, que é a harmonização para o que é a reharmonização, mas se você consegue compreender isso e aplica-los nos teus arranjos, estou falando, gente, de coisas simples, entre aspas, de você ter ótimos resultados. Tá? E eu não digo isso por mim, digo isso pelos alunos que eu tenho, coisas simples que eles já colocam em prática e já gera muito contraste, já é muito interessante. Na minha opinião, reharmonizar é criar uma nova harmonia a um trecho já harmonizado. Tá? Então é muito comum você reharmonizar harmonias mais simples. Então isso dá contraste. Agora, se tu pega uma harmonia que já é bem elaborada, para tu reharmonizar, talvez não crie
tanta expectativa, não gere tanto interesse para quem for ouvir, tá? Então salva as exceções. Então, normalmente o que vai gerar interesse, eu quero mostrar para vocês alguns trabalhos, alguns arranjos, é quando você pega uma harmonia que é mais ou menos comum e você transforma essa roupagem da harmonia e aí associada à melodia, cara, fica incrível de verdade, viu, gente? A reharmonização, ela, de fato, aquela cerejinha do bolo, mas para eu saber reharmonizar, eu vou contar para vocês de algumas nuances, enfim, quero dar alguns atalhos. E quando eu digo atalhos, não é algo que é fácil, simples, mas é algo que vocês vão pegar e já vão colocar em prática, porque como eu sempre falo, arranjo se aprende na prática. Se você assiste todas as minhas aulas, todos os meus vídeos, ou simplesmente você chegou aqui agora, está assistindo essa aula e não vai anotar nada, eu sinto muito te dizer, mas você não vai aprender. No máximo, você vai lembrar de algumas coisas amanhã, até amanhã ou até daqui a 2 dias. Então, o arranjo se aprende na prática. Então, pega um papel, pega uma caneta, que você vai aprender, sim, como reharmonizar as suas melodias. Legal? Então, assim, gente, quero contar para vocês uma história, né, de como funciona essas reharmonizações, porque elas são bem particulares. As reharmonizações, né, mais sofisticadas, você consegue trabalhar dentro da sua orquestração, instrumentação, dentro do seu grupo. Então, dependendo do seu grupo, você pode ou não pesar a mão. O que adianta eu ter 3 instrumentos de sopros e querer fazer uma harmonização mega moderna com um monte de novidade? Gente, não vai acontecer. Preciso de ferramenta, preciso de vozes, né? E para eu criar um acorde cheio de tensão, se eu tenho só 3 vozes, eu posso ou só tocar as tensões dele, né? E assim, deixa o corpo do acorde, a sonoridade básica para a base, o que em certos momentos funcionam, mas assim, em alguns momentos não vão funcionar. Então, é importante você diferenciar. Quando você tem um grupo para trabalhar, você pode ou não pesar essa reharmonização, tá? E pensa que essa reharmonização, ela precisa ser aquele uau, sabe? Quando você colocou, nossa, que som lindo, que perfeito. Às vezes são 2 compassos que você reharmonizou e você literalmente transformou o caminho, né? Porque a reharmonização é um caminho diferente a ser percorrido. Você tem lá, de repente, um chorus inteiro da música, ou a metade desse chorus, ou 8 compassos, ou 4 compassos, ou 2 compassos que você literalmente, com as ferramentas que você tem, você transformou esses 2 compassos na reharmonização. Então, às vezes, vocês têm uma sonoridade ou algo específico que vocês gostaram, vocês ouviram, né, em algum arranjo, ou já está diretamente ligado no seu interior e você já tem essa ferramenta para utilizar no seu trabalho. E aí você tem 2 compassos que você literalmente mudou o percurso do caminho da harmonia, né? E combinou de uma forma tão bonita, que as pessoas não vão nem se preocupar ou não vão nem comentar de que a harmonia anterior estava simples demais, mas elas vão falar o quê? Uau, transformou esses 2 compassos, que lindo, que caminho que ele percorreu da harmonia, né? Olha o caminho do baixo. Enfim, é uma série de questões e vocês precisam literalmente aplicar, mas não aplicar a todo momento, não aplicar a toda hora, para que você não fique um arranjador chato, né? Vou ser ousado aqui, eu sei que alguns vão entender e outros vão ficar bravos comigo, mas tá tudo bem, eu consigo conviver com isso. Mas não seja um arranjador amador, né? Que você aprendi tudo aqui, vou aplicar tudo nesse meu arranjo. Cara, não, a ideia não é essa. Você precisa, acima de tudo, soar bonito, né? Soar muito bem. Esses dias eu estava voltando para casa com um colega de trabalho e ele falava exatamente isso. Rafael, eu gosto de ouvir os arranjos que soem bem, né? Eu tô falando de um cara que eu respeito, que é um grande músico, um grande instrumentista, né? E ele falava exatamente isso. Cara, eu gosto de ouvir os arranjos que soem bem, que soam bonito, né? Que causa realmente efeito, né? E aí eu traduzi exatamente esse efeito que ele falou, né? O efeito é o quê? São sons diferentes, sons que não são tão comuns. Se você pega uma progressão com 3 acordes, Dó maior, Fá maior e Sol maior, gente, harmonicamente não tem pouquíssimo efeito aí, ou quase nenhum. Agora, se você começa a trabalhar esses acordes, já colocando um pouco de tensão nesses acordes, você já começa a soar interessante, porém você não reharmonizou nada. Agora, se você faz um caminho diferente dessa harmonia tradicional, e ao invés de fazer, por exemplo, o próprio Fá, você usa um acorde de empréstimo modal da área da subdominante menor, e já soa diferente. Então, assim, as pessoas que não são tão acostumadas, e estou falando de músicos, eles não são tão acostumados com essas nomenclaturas, porque não estudaram as matérias que necessitam para escrever um arranjo. Então, a gente precisa traduzir esse efeito. Então, o que é esse efeito? Pode ser um arpejo, uma escala, pode ser um trinado, pode ser
uma reharmonização de qualidade. Quando você faz uma reharmonização, até que não sabe o que está acontecendo, cara, eu não sei o que está havendo ali, mas que tá dando um efeito incrível, tá, que tá soando bonito, tá, está causando efeito. Então, arranjos que causam bons efeitos, né, que soam bem, muitas vezes são combinados com reharmonizações, né? E reharmonizações, gente, simples às vezes. Eu quero mostrar para vocês aqui. Existem formas simples de você reharmonizar e soar bonito. O nosso foco principal tem que ser o quê? Soar bonito. Claro que existem técnicas, elas vão te ajudar para esse soar bonito, viu, galera? Mas o resultado final é o que causa impacto. Se você não tem um trabalho que não soa bonito, o que adiantou a reharmonização? O que adiantou você estudar trilhões de livros? Não adianta nada. Então, busquem o bom gosto, né? E esse bom gosto, para vocês buscarem, como é que vocês vão buscar? Como é que vai acontecer? Tem que ouvir, gente. Tem que buscar influências. Se você adora bossa nova e você nunca ouviu um disco de bossa nova, ouviu um pedacinho, conhece a bossa nova só pelos songbooks, você não vai soar a bossa nova. Você quer soar jazz, mas não conhece nenhum standard, não conhece nenhum arranjador ou músico de jazz, você não vai soar jazz. Você não toca jazz, não vai soar, entendeu? Se você quer soar frevo, mas você não escuta Spock frevo, por exemplo, né, você não vai soar frevo. Quão bom que você seja, o excelente músico que você seja nesse atual momento, gente, são estilos. Os estilos são fundamentais. Se você gosta de samba, é a tua realidade samba, é o gospel, cara, busque referências e boas referências. Porque com essas boas referências você vai conseguir soar no contexto, no estilo, vai ter boas conexões do teu trabalho com os trabalhos que você busca, vou dizer parecer, mas se espelha, né? Então isso é muito, muito importante. E a dica bônus talvez seja essa aqui agora. Gente, o dó com sétima maior, ele é o dó com sétima maior no jazz, no samba, no pop, no gospel, entendem? Então, gente, vocês precisam entender isso. Vai modificar o contexto? Existem contextos musicais que vão ser bem-vindos uma tríade com uma nona adicionada, né? O AD9, a DD9. Outros contextos você vai precisar de um acorde com sétima maior. Então, quando você percebe essas diferenças, você consegue extrair a sonoridade que você está buscando, tá? Então, essa dica eu acho que é valiosíssima. Bom, estão comigo até aqui, gente? Então falamos já o que é harmonização, já te dei aqui exemplos, particularidades. Vou te mostrar um arranjo aqui. Esse é um arranjo legal. Eu até gravei uma aula construindo esse arranjo ao vivo com vocês. Mas eu só quero mostrar um trecho aqui, apenas um trecho. Olha só, gente. Essa aqui foi uma encomenda que eu entreguei no mês passado. E aí eu quero trazer para vocês só esse finalzinho aqui, para vocês ficarem atentos num voicing simplíssimos do violino, né? Onde ele vai nas notas de tensão do acorde. Então deixa eu colocar aqui. Beleza, era só isso mesmo aqui, olha, dó sustenido, tá? Dó sustenido, que é o sustenido 11 de sol 7. O que eu usei de recurso aqui, gente? Eu fui na veia, fui literalmente na veia. Eu peguei essa reharmonização e aproveitei para trazer uma segunda melodia, que não era a melodia principal, trazer essa harmonia através de um instrumento melódico. É uma sacada muito importante, você saber usar da sua reharmonização, só a reharmonização. Você tem uma reharmonização, poxa, maravilhosa. Vou até falar um linguajar dos meus queridos amigos paraenses. Para quem não sabe, eu morei 12 anos em Belém do Pará, em uma terra que eu sou muito grato. Enfim, conheci grandes amigos lá, os meus filhos nasceram lá. Então, assim, quando você tem um caminho, pai d'égua, né? Pai d'égua seria incrível, do caramba, né? Então, quando você tem esse caminho, você tem que explorar, gente. Então, pintou um sustenido 11 na harmonia, né? A melodia principal não tem ela. Então, cara, deixa eu pegar uma contramelodia e aproveitar e enfatizar. Até porque o próximo acorde, ó, do sol 7 sustenido 11 para o dó, eu posso fazer dó sustenido e resolver no dó. E é um caminho cromático que é lindíssimo, lindíssimo e traz contraste. Então, com um compasso, você já gera um baita do interesse reharmonizando, tá? Criando um caminho que não existia antes, tá? Então, novamente, a reharmonização, ela precisa realmente fazer um efeito, como eu comentei desse colega que estava comigo, né, recentemente, né? Rafael, o arranjo para mim tem que soar bonito, acima de tudo. Não tô nem preocupado com a técnica. Eu quero que ele soe bonito, que ele
tenha efeito. Então, esse é um dos efeitos que é simples, eu mostrei para vocês, vocês conseguem aplicar nos arranjos de vocês. Legal? Quero trazer aqui o terceiro ponto vai criar contenda um pouco, hein, gente. O terceiro ponto da reharmonização é o seguinte: por que não usar a harmonia original de Tom Jobim? Caramba, o que você quer dizer com isso? Vou mostrar para vocês aqui. Fael, por que não usar a harmonia original de Tom Jobim? Gente, eu peguei aqui um trecho. Isso aqui é o trecho de Samba do Avião, né? Eu peguei 4 compassos de Samba do Avião e é uma progressão harmônica bem conhecida. Eu até coloquei em dó maior de efeito, né, para facilitar a compreensão de vocês que estão vendo. Essa música é em ré, né? Mas eu coloquei em dó maior. Claro que aqui já vai para subdominante, né? Então, é só para vocês tentarem se situar. Então, aqui é um quarto grau, é um quarto grau menor, e aí a tônica. Então, eu peguei essa harmonia e a harmonia dessa melodia aqui, ó. Beleza, muito conhecida, muito bonita, inclusive, né? Poxa, uma maravilha. Jobim é maravilhoso, mas, pô, tá legal. Você tá elogiando o Jobim, mas como é que você diz que não é para usar essa harmonia original? Gente, essa é uma harmonia que é mais comum, sabe? A maioria dos cantores que vocês ouvirem cantarem essa música, ou a maioria dos grupos vão usar essa harmonia. Ah, mas não usou o Fá com sétima maior, usou um Ré menor. Vai usar um acorde que faz sentido, né? Que vai se equivaler, né? Então, assim, a reharmonização, ela pinta legal nesse tipo de estilo. A reharmonização, ela aparece de fato quando nós temos uma harmonia que já tá, é um clichê, normalmente, é um clichê que acontece mesmo, e aí você vai usar das suas ferramentas. Você vai usar da sua habilidade como um reharmonizador, né, como um arranjador que tem ferramentas, que tem know-how, né, que tem recursos para fazer soar diferente. Por exemplo, eu vou colocar aqui em bloco, eu harmonizei a harmonia original ainda, só alguns trechos, então eu dobrei a melodia oitava abaixo e alguns trechos eu abri o acorde em questão. Já soa bonitinho, olha aqui, ó. Já é interessante, concordam comigo? Mas soa comum, que a gente pode chamar de lugar comum. E como é que eu faço para soar mais que um lugar comum? Aí entra as habilidades como um reharmonizador. Vou colocar aqui vou colocar com baixo já. Então já criei um caminho totalmente diferente, se vocês perceberem aqui, ó, totalmente diferente. E mais, eu reharmonizei cada nota um acorde. E aí olha como é que já soa um efeito diferente. Uau, Rafael, tá em dó maior e você terminou em ré bemol com sétima maior em nona? Sim, um acorde de empréstimo modal que a melodia me permitiu acontecer isso. E aí quando eu pego esse trecho ainda e abro, por exemplo, pra um grupo de cordas, claro que eu fiz algumas técnicas de arranjo aqui, mas coisas bem tranquilas de serem explicadas, mas o fato é que eu coloquei as cordas mais para cima, né, que é onde elas brilham mais. E aí eu acabei fazendo uma abertura mais aberta, usando uma posição um pouco mais aberta, um drop 2, e fiz um dobramento também com a melodia principal. Olha como é que já dá um contraste totalmente novo, e eu poderia usar isso em algum trecho do arranjo, né, para criar contraste. Lembra lá da pergunta lá do meu colega, né? Eu gosto de arranjo com efeito. Isso aqui é um efeito que aconteceria, olha só. Muito legal, né? Muito legal, gente. A partir de conceitos básicos, a partir de conceitos simples. Então, nesse caso, eu totalmente transformei a melodia. E nesse caso, eu quis fazer assim. Mas se eu quisesse ser um pouco mais tradicional, segurar um pouco mais a onda, eu faria parecido com o exemplo primeiro. Respeitaria a harmonia. Mas dependendo do momento, dependendo do que você quer tirar, né, dependendo do som que você quer tirar do teu arranjo, você reharmonizando o trecho, gente, é a coisa mais linda que existe. E aí eu já vou aproveitar para falar, convidar vocês também, né? No sábado agora, a gente vai ter um encontro, né, com alguns alunos, né, que, enfim, tem alunos, acho que já fizeram as suas inscrições, tem alunos de outras turmas também, e a partir de hoje eu abri para quem não é meu aluno.
tá? Eu vou fazer o encontro numa Masterclass, Os Segredos da Reharmonização, que vai ser um evento de 9 horas da manhã até as 5 da tarde, gente. Imagina o quanto conteúdo eu vou conseguir passar para vocês. Conteúdo organizado, com materiais de apoio, com exercícios ao vivo, correções minhas. Então, caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre isso, eu não quero me alongar muito, então nós paramos aqui, né? Por que não usar a harmonia original do Tom Jobim, né? E o item número 4, gente, tão importante quanto, né? É a importância da melodia na reharmonização. Gravem isso, gente. Se tiver com papel e uma caneta aí, já escreve. Escreve isso aí. A importância da melodia na reharmonização. Eu costumo dizer que a lei maior da reharmonização é a seguinte: tudo depende da melodia. Anota isso aí, que eu sei que você vai esquecer amanhã. A lei maior da reharmonização é que tudo depende da melodia. Como assim, Rafael? Gente, a melodia é a atriz principal. Então não faz sentido eu harmonizar ou ainda reharmonizar uma melodia que não faz parte do acorde, sabe? Que não tem sentido, que soa ruim, que soa feio. Esse feio, em alguns momentos, ele pode ser questionável, mas nós temos que. Vocês vão de convir que existe uma estética, né? Então, se eu colocar algo totalmente novo, assim, totalmente. Não, isso aqui é muito moderno, e só eu estiver achando moderno e vocês não estiverem achando bonito, cara, tem uma coisa errada, né? Porque tem um monte de gente assistindo a aula, me acompanhando, e só eu que tô achando bonito, só eu que tô achando moderno, tem uma coisa estranha. Então, na lei maior, quando você consegue harmonizar, aliás, reharmonizar uma melodia, né, que existem notas de acorde ou notas de tensão naquela melodia, a probabilidade de que vai soar bonito, cara, é de 99%. Vai dar certo. Vai dar certo porque vai dar certo. Você está fazendo direitinho. Está cumprindo o que precisa ser feito. É claro que quanto mais habilidoso você fica nessa área, mais recursos você tem, mais criações, né? Mais caminhos você tem a explorar, tá certo? Então, vou mostrar para vocês aqui também. A melodia não tem jeito, né, gente? Vou botar só um trechinho pra vocês, olha só. Eu tenho aqui um trecho da música Na Rua, na Chuva da Fazenda, né? Kid de Abelha, gravada por muita gente. E aí a harmonia original, em tese, seria isso aqui, ó. Ré menor, Sol 7, Sol, né? Nem Sol 7 é. E como é que soa isso aqui? Perfeito. Vocês concordam que tá perfeito? Soando limpo, claro. Era isso. Acho que pro estilo é isso que acontece. Mas olha que interessante, e eu quero chamar a sua atenção para isso hoje, tá? Eu quero chamar a sua atenção para você ter olhos de águias nesse sentido, tá? A importância da melodia na reharmonização. Você pode reharmonizar esse trecho num contexto totalmente diferente. Totalmente diferente. Escutem aí. E eu não tô falando qual que é melhor e qual que é pior, tô falando que é diferente. Ambos vão soar bem, só que em alguns contextos você pode brincar com isso, ou misturar, sabe? Então, olha, ouçam aí. Muito louco isso, né, gente? Percebam que eu não mexi na melodia, não mudei de tom, ó. A melodia aqui começa em dó, né, que por sinal é a sétima menor de ré menor, e aqui também começa em dó. Só que nesse caso aqui é o quê? É a quinta bemol de Fá sustenido. Cara, eu tô fazendo um outro contexto aqui. Isso é muito louco e a sensação, isso que é legal. Então, assim, esse é um trabalho que eu recomendo que vocês façam. Pegue uma melodia, pegue a harmonia tradicional e, cara, imagina essa mesma melodia num contexto diferente. E esse contexto diferente, o que pode ser, Rafael? Esse contexto diferente pode ser a melodia, uma nota de acorde, uma nota de tensão, né, uma nota de passagem, uma reharmonização diferente, harmonizar nota por acorde por nota por acorde. Então, as possibilidades elas são grandiosíssimas, né? E cabe a vocês o quê? Cara, experimentar. Tem que experimentar. Você precisa ser curioso, né? O arranjador que só espera aprender o que o professor... Eu sei que tem muitos alunos de outros colegas também, tem alunos meus também, né? E eu falo isso para os meus alunos, né? Vocês têm que ser curiosos, vocês precisam fazer. Poxa, mas será que é isso aqui? Pô, vou tentar aqui para ver se dá certo. Aí manda lá pro professor. Pô, funcionou? Não funcionou. Né? Dá certo isso aqui? Não dá certo. Tem que experimentar.
Por exemplo, um aluno hoje postou um vídeo na comunidade, um arranjo postando muito bonito, perfeito, só que aí tinha um problema de segundas. Era um arranjo para 4 vozes, e existe a segunda menor da primeira para a segunda voz, da segunda para a terceira voz. Então, assim, é como se fosse, imagina, Ré, Dó sustenido, Dó natural, um em cada voz. Cara, por mais que seja rápida de passagem, isso vai causar tensão e pode sujar o arranjo, a probabilidade é muito grande. Por quê? Esteticamente, não é o que a gente está acostumado a ouvir. Ah, Rafael, então você nunca usou no teu arranjo o intervalo de segunda menor nas primeiras vozes? Claro que já usei. E se precisar usar de novo, eu vou usar. Eu tenho a consciência do que vai acontecer ali, entendeu? Então, vai depender do estilo, vai depender da velocidade como ela vai passar. Então, são essas nuances que fazem, literalmente, que você aumente seu repertório como arranjador, né? E na reharmonização não é diferente. Então, tem como você cada vez mais buscar ferramentas, subterfúgios para melhorar, para valorizar a sua criatividade, tá? Para valorizar a sua condução harmônica. Então, assim, a reharmonização, a gente não mexe na melodia. O máximo que dá para fazer é você antecipar ou atrasar a melodia, mas inicialmente eu não gosto de mexer na melodia. A melodia é essa aqui pré-estabelecida, eu mantenho ela, e aí eu uso as minhas ferramentas para fazer ela soar da melhor forma possível. A ideia daquela reharmonização ali é fazer uma espécie de sole. Então, por exemplo, não colocaria a cozinha para fazer o acompanhamento. Inclusive, tirei o baixo. Não sei se vocês perceberam, eu limei o baixo. Por quê? Eu quis fazer uma abertura um pouco mais aguda, né? Na área que as cordas atuam ali. Talvez se fizesse em uma outra região, aproveitaria ou não, enfim. Tem que experimentar para ver o que você soa, se é o que você quer mesmo. Ah, eu pensei nisso aqui, vai funcionar. Então, eu quero falar para vocês agora de como reharmonizar, né? Se eu não sei harmonizar. É aquela história, né? A pessoa não sabe correr, não sabe andar, mas já quer correr. Então, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, você precisa primeiro andar, para depois correr. Agora, grava isso. Gente, anota isso aí. Anota isso aí. Ó, nesse caso, para você reharmonizar, você precisa saber harmonizar. Mas o que eu vou falar agora é muito importante, então anota aí. Pegou o papel? Pegou a caneta? Então anota, gente, por favor. Isso aqui vai mudar a tua vida, literalmente, tá? Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa correr antes de andar. Eu vou repetir se você não entendeu. Em alguns momentos da sua vida, você vai precisar correr para andar. Quer ver um exemplo? Eu sei que tem muitas pessoas que vão participar da Masterclass Segredos da Reharmonização que ainda não são bons harmonizadores. Mas naquele momento, gente, eles vão ter que dar esse voto, essa corrida, né? Então, eu vou trabalhar assuntos básicos rapidamente e eu quero literalmente, a todo vapor, municiar toda essa galera com conteúdo denso, conteúdo que não é muito falado no geral. Então, é a hora de correr, tá? Mas quando acabar a imersão, a grande notícia é que vai ficar gravado, então o aluno vai ter um tempo para conseguir ver e rever essas aulas várias vezes. E até lá vai conseguir alinhar essa habilidade, né, de reharmonizar, harmonizar. Então, nesse momento, você precisa correr. Tá? Então, para participar da Masterclass Segredo da Reharmonização, que vai acontecer agora no sábado, você precisa correr e se inscrever. E dar um voto de confiança para você mesmo. Né? Então, fazer como o Thiago Fará fez na Semana do Arranjador, que não sabia escrever, não sabia partitura, não sabia escrever sibérios e arranjo, e em uma semana ele cumpriu a missão. Então, a gente precisa ser audacioso em alguns momentos. Tá? Agora, trazendo para o nosso conteúdo aqui, o nosso conteúdo, né? Para você ser um bom reharmonizador, você precisa saber as ferramentas básicas de harmonizar. Basicamente, as melodias são harmonizadas por notas de acorde, né? E vez ou outra, notas de tensão. Se você consegue guardar essa máxima aí, você consegue fazer uma harmonização, ok, harmonização legal, né? E aí você parte para o próximo ponto. Gente, não é tão difícil, tá? Não é tão difícil. Ó, eu tenho alunos e tem pessoas que eu convivo também que não sabem tocar nenhum instrumento harmônico e conseguem harmonizar uma melodia. É mágica? É milagre? Não. Simplesmente estudo, pôr em prática. Sentar, estudar, fazer, não tá soando bonito, refazer, trazer a apreciação de alguém que saiba mais que você, por isso é tão importante, né, você ter mentores de todas as áreas da vida, e quem não pensa assim, eu infelizmente só lamento, não quero mudar sua mente, a sua cabeça, se você não pensa assim, tá tudo bem, para mim não vai mudar nada, mas eu penso assim, os meus alunos pensam assim, as pessoas que eu admiro pensam assim, então ter mentores faz total diferença na sua vida, tá? Então você vai saber como harmonizar
uma melodia, beleza, então agora eu vou partir para o próximo passo, que é o quê? Reharmonizar, criar caminhos que realmente vão criar contrastes, e às vezes é um caminho inteiro, gente, né. Como é gostoso tu pegar uma música inteira e harmonizar ela de cabo a rabo, sabe. Se assim for o seu desejo, se assim o estilo permitir, isso é maravilhoso. E ainda que você não precise fazer ela toda, você ter ferramentas para utilizar esse recurso faz total diferença. Como eu falei para vocês, quando eu escuto um arranjo que é muito comum, tem a harmonia de sempre, cara, eu entendo, pode até estar soando legal, mas, cara, mas não me chama tanta atenção, né. Eu não tô dizendo para você não usar a harmonia comum não, não, presta atenção, não tô falando isso. Use a harmonia, original, se assim você desejar, e principalmente se você não tiver um conhecimento harmônico no momento que você está, que é muito feio, é muito desagradável. Eu já vi muitas vezes arranjadores que não tocam instrumento harmônico, ou tocam muito pouco, e vão querer reharmonizar, e gente, faz tudo errado, soa ruim, né, soa ruim. Então você pode até se enganar as pessoas que sabem menos, mas quando você vê, a partir do momento de uma pessoa que já sabe mais ou menos, ela consegue identificar muito facilmente isso, tá. E qual é o primeiro passo para identificar isso? A melodia, né. E eu falei para vocês, a melodia é o quê? A lei maior, gente. A melodia, na verdade, tudo vai depender da melodia. Então a lei maior na reharmonização, tudo vai depender da melodia, né. Se eu tenho um dó com sétima maior e a melodia tem um si bemol, não faz sentido. Eu tenho que arranjar um outro acorde para essa melodia, menos o dó com sétima maior. Por quê? Porque vai chocar as sétimas, né, tudo que eu não preciso usar. Faz sentido, gente? E é isso, gente. Me coloco à disposição a todos. Obrigado pela audiência e espero que essa aula tenha sido útil para vocês aí. E se foi útil, enfim, não deixa de comentar, de compartilhar com os colegas músicos. Me coloco à disposição. Espero quem se inscreveu na Masterclass Segredos da Realização agora no sábado. Vai ser um encontro, eu tenho certeza absoluta, que vai literalmente mudar a sua cabeça sobre como é harmonizar e reharmonizar. Então eu quero pegar nos pontos cegos de coisas que vocês talvez nem imaginem, nem nunca tenham pensado, sabe? Porque o ponto cego, ele muda o jogo. Quando a gente consegue identificar esses pontos cegos, ele de fato faz mudar o jogo, e eu estou disposto a isso, tá bom? Então aguardo a todos, e qualquer dúvida pode me chamar lá no Instagram, no WhatsApp, vão ser todos muito bem-vindos, tá bom? Obrigado a todos, uma excelente noite, um grande abraço, valeu!